Legal, vamos lá, vamos iniciar então nossa aula aqui com muito carinho para você. Lembrando que processo civil é uma matéria residual. Ah, professor Júlio, eu atuo no direito do consumidor, eu atuo no direito imobiliário, eu atuo no direito médico, eu atuo no direito de família, direito de sucessões, eu atuo com hold, eu atuo com advocacia extrajudicial. Precisa conhecer processo civil. O advogado ou advogada que não conhece processo civil não advoga bem, não consegue advogar, não sabe fazer audiência, não sabe as regras do jogo. E a mesma coisa para concurso público. Quem não conhece processo civil acaba errando questões por falta de conhecimento, questões simples. E o processo civil é residual em relação a outras matérias também. Então, eu peço a você muita atenção, respeite muito a matéria processo civil, porque é a receita do bolo. É a receita do bolo, como nós vamos fazer as coisas dentro do Poder Judiciário. Tá? Então, é muito importante conhecer esse assunto. Vamos lá, vamos juntos aqui. Então, vamos lá. Fazendo um estudo, então, de jurisdição, eu quero que você entenda que jurisdição, de fato, nós podemos entender que jurisdição, a parcela do poder conferida aos órgãos do Poder Judiciário, dizer o direito é jurisdição. Ou seja, julgar os conflitos trazidos pelas partes, com a possibilidade de imposição coercitiva para que haja o cumprimento das decisões proferidas, execuções das sentenças, por exemplo, tá bom? A jurisdição, gente, como regra geral, ela pode ser contenciosa, ou seja, tem briga, litígio, não tem advogado que coloca no cartão? Advocacia contenciosa, é briga, litígio, porrada, né? Tem réu. Quando eu advogo no contencioso, sempre tem réu. E eu vou buscar no contencioso a resposta, quem tem razão. Existe uma citação do réu para que ele possa se defender. Então, a advocacia pode ser jurisdição contenciosa, alguns chamam também de litigiosa, está correto também, mas judicial ela é, né? Não vamos usar o termo judicial. E pode ser voluntária. Jurisdição voluntária significa que não tem briga, não tem réu. Voluntária é consensual. Vamos trazer vários exemplos. Divórcio. O divórcio pode ser consensual. Um advogado só para o casal. Ambos assinam uma procuração, não a mesma procuração, mas assinam procuração para o mesmo advogado, advogada. E não tem réu, porque o juiz, o Poder Judiciário só vai homologar o pedido. A partilha de bens, talvez pensão alimentícia, o fato de voltar a usar o nome de solteiro ou solteira, lembrando que o homem também pode passar a utilizar o sobrenome da mulher. Então, a jurisdição voluntária não tem briga, não tem citação. A contenciosa tem, porque o réu, ele ou ela, é citado para se defender, apresentar contestação. Então, nós advogamos normalmente no contencioso e na jurisdição voluntária. Tem advogado que advoga só no contencioso, tem advogado que advoga só na voluntária. Jurisdição tem duas, hein? Contenciosa tem briga, porrada. Voluntária é a jurisdição perfeita, não tem briga, é um pedido. O judiciário vai só homologar. A jurisdição contenciosa tem réu, tem citação, tem uma sentença traumática, porque um vai ganhar, outro vai perder. Mesmo que a sentença seja parcialmente procedente, eu não vou ganhar tudo e também não vou perder tudo. Então, é sempre traumatizante. A jurisdição voluntária é um pedido que vai ser homologado pelo Poder Judiciário, não tem citação. Trago o exemplo do divórcio, podia ser um inventário litigioso e outras ações também que podem ser feitas da forma consensual, ou seja, jurisdição voluntária, sem briga, sem réu. A jurisdição voluntária, gente, é importante você sempre saber que o Judiciário vai homologar esse pedido. Vai homologar, assim como acontece no divórcio, no inventário. Na contenciosa existe uma briga. Um alega uma coisa, o outro alega outra coisa, existe audiência para tentativa de acordo, é diferente. O nível do judiciário, eu sempre falo isso, tem muita gente boa no judiciário, mas tem muita gente ruim. Tive um caso no escritório que eu fiz um divórcio, emenda constitucional 66 de 2010, divórcio direto, não precisa mais fazer a separação para fazer o divórcio. E ambos, o casal, ambos assinaram procuração para mim, e eu fiz o pedido de homologação. O juiz pediu para citar. E aí eu fiz uma petição falando, olha, juiz, não tem que citar ninguém. Não tem réu. Se Vossa Excelência não reparou, mas não tem réu nessa ação. Ambos são requerentes. E ambos já assinaram procuração para mim. Só queremos a homologação da partilha de bens. Então o judiciário erra muito, né? Infelizmente. Vamos lá. Para estudar bem essa situação da jurisdição, então é importante saber, de regra geral, que nós temos de um lado a jurisdição contenciosa, que é a solução de conflitos, mas pode também ser usada a jurisdição voluntária, quando houver denominação, de fato, sem briga, apenas uma homologação. Então, isso é importante também. Nós temos, sim, a competência também, a divisão dentro dessa jurisdição. Lembrando que jurisdição, eu vou estudar se ela é voluntária
ou contenciosa. A jurisdição brasileira não é ilimitada. Eu trago para você que, sendo que a competência do Poder Judiciário brasileiro, ela poderá ser exclusiva ou concorrente em relação à jurisdição de outro país. Então, quando nós estudamos jurisdição, além dessa classificação de contenciosa e voluntária, eu trago para você também que a jurisdição brasileira traz também a classificação de exclusiva e concorrente em relação à jurisdição de outro país. Em relação à competência internacional concorrente, o que eu trago para você? As ações que o artigo 21 do Código de Processo Civil atual, de 2015, esclarece são as seguintes. Então, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver a domicílio no Brasil, tiver de ser cumpridas as obrigações e o fundamento seja fato ocorrido, ato praticado no Brasil. Então, essa é a competência internacional concorrente. Tá? Então, fique atento. Também é de competência internacional concorrente as ações de alimentos quando, o artigo 22 do Código de Processo Civil traz algumas situações, como o credor tiver domicílio na residência no Brasil e também o réu mantiver vínculo no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos também. Outras ações também que podemos dizer que está dentro da mesma classificação da competência internacional concorrente são as ações decorrentes das relações de consumo. Isso aparece no artigo 22 do Código de Processo Civil também, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E não podemos deixar de lado também as ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeter à jurisdição nacional. Isso aparece no artigo 22, inciso 3 do Código de Processo Civil. Já em relação à competência exclusiva da autoridade brasileira, ou seja, não é concorrente, tá? O que eu vou falar aqui é competência exclusiva. Compete à autoridade brasileira, com a exclusão de qualquer outra, artigo 24 do Código de Processo Civil, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Isso é o artigo 24. Em matéria de sucessão, também hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e o inventário a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Também, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, tudo isso que nós falamos aqui, com base no artigo 24, é de competência exclusiva da autoridade brasileira. Isso é um tema muito importante, muito cobrado em provas de concurso público, muito cobrado na vida prática da advocacia, do operador de direito. Então nós precisamos saber que é de competência assim exclusiva da autoridade brasileira conhecer as ações relativas a imóveis, direito imobiliário, que nós gostamos tanto, situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária também, em relação a testamento, inventário, tudo isso, partilha de bens. E também divórcio, separação judicial, dissolução de união estável. Divórcio, casamento, hein? No passado eu tinha que fazer a separação para fazer o divórcio. Agora, com a emenda constitucional 66210, eu faço o divórcio direto. Dissolução de união estável, existe uma união estável, que eu fiz no cartório, então eu quero o fim dela, como se fosse o divórcio, é dissolução. Se essa união estável é irregular, eu faço o quê? Uma ação de reconhecimento de união estável para depois pedir a dissolução, ok? Legal. Vamos lá, estudando aqui a competência, hein? Trazendo para você a competência, isso é importante também.